Por que o ser humano teme tanto ser ignorado e, ao mesmo tempo, teme ser completamente visto por aqueles que o cercam? O que significa de fato estar seguro em um mundo onde a fragilidade é interpretada como um convite aberto ao massacre dos oportunistas? E se o segredo para sobreviver não for ser amado, mas ser temido? Ou melhor, ser lido como algo absolutamente indecifrável perante os olhos alheios? Todos veem o que você parece ser, mas poucos experimentam o que você realmente é na sua intimidade. Escreveu Maquiavel com a frieza de quem entendeu a alma humana não como um templo sagrado, mas como um teatro de máscaras e performances constantes. Vivemos em um mundo onde as aparências sangram muito mais do que a própria realidade bruta. Neste cenário, você pode estar inteiro por dentro, mas se parecer fraco por fora, será devorado sem piedade pelo sistema. Todos nós, em algum momento da jornada, sentimos o gosto amargo da exposição excessiva. Quando confiamos demais, revelamos demais e sentimos demais, acabamos sendo usados justamente por essa abertura. É nesse ponto exato que a filosofia de Maquiavel entra como um tapa na cara necessário para despertar a consciência. Não se trata de uma lição para ensinar a machucar o próximo, mas para te lembrar de como o mundo reage quando você parece fácil de quebrar. Este conhecimento não é sobre maldade gratuita, é sobre a mais pura sobrevivência em um ambiente hostil e calculista. Parecer vulnerável é, em muitos contextos sociais e profissionais, uma sentença de morte para sua autoridade e respeito. A verdade que você insiste em mostrar sem filtros pode ser a sua ruína definitiva. Para se tornar verdadeiramente intocável, você precisa primeiro matar o desejo ardente de ser compreendido por todos. Você vai mergulhar agora em lições duras, cortantes e que não pedem desculpas pela sua natureza pragmática. Maquiavel continua tão atual quanto cruel, e aqueles que decidem ignorar suas máximas acabam invariavelmente despedaçados em nome da própria inocência. Este texto é um espelho para os que já sangraram demais por mostrar a alma em uma vitrine para quem não merecia vê-la. Se prepare, porque a partir de agora, ou você aprende a ser lido como uma ameaça velada, ou continuará sendo alimento para quem sorri enquanto afia a faca nas suas costas. Eles não atacam porque você é fraco de fato. Eles atacam porque você transmite a imagem de ser fraco. Vivemos em um mundo onde a fragilidade não é acolhida com carinho, ela é caçada por predadores sociais. A exposição emocional, que muitos chamam erroneamente de autenticidade, tornou-se um convite aberto para sua própria destruição. O próprio mestre Maquiavel alertava que a aparência importa muito mais que a essência, porque é a aparência que os olhos captam primeiro em qualquer interação. Poucos possuem a alma ou o tempo necessário para ver além da superfície que você apresenta. Você já percebeu que aqueles em quem você mais confiava foram os primeiros a usar sua dor contra você quando tiveram oportunidade? Isso não aconteceu porque você merecia o sofrimento, mas simplesmente porque você mostrou onde era o seu ponto cego. A sociedade moderna romantiza a vulnerabilidade, mas faz isso apenas nos livros de autoajuda e nos discursos vazios. No campo real da existência, quem sangra em público atrai abutres famintos. Como diria Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, e o lobo não tem compaixão por quem demonstra estar mancando no meio da alcateia. Maquiavel não escreveu suas obras para os inocentes, ele escreveu para os que entenderam, talvez tarde demais, que a moralidade é apenas uma moeda de troca. Ser frágil não é o problema real. O problema reside em parecer frágil diante de competidores. O erro fatal ocorre quando seu rosto denuncia seu medo antes que você profira a primeira palavra. Quando sua voz treme e seu silêncio soa como derrota, em vez de soar como uma estratégia de contenção. O erro mais comum dos que vivem despedaçados é acreditar piamente que os outros vão te poupar só porque você está machucado. A dor humana é um espetáculo de entretenimento para quem não a sente na própria pele. Sua transparência vira uma fraqueza estratégica nas mãos de pessoas calculistas que buscam ascensão. Se você deseja ser intocável, a primeira providência é matar a ilusão de que a fraqueza te trará algum tipo de proteção. Isso não significa que você deve se tornar um robô frio ou insensível, mas sim treinar sua alma para não tremer.
Significa aprender a manter o sorriso e a compostura enquanto você sangra internamente por uma decepção. Isso é necessário porque toda vez que você se justifica excessivamente, alguém do outro lado está anotando seus pontos de pressão. Um dia, essa informação será usada como uma ferramenta de controle contra você. Quando Maquiavel diz que um líder deve parecer compassivo e íntegro, mas ser capaz do oposto, ele ensina sobre o teatro da sobrevivência. O palco da vida não perdoa quem esquece que está sendo observado em cada pequeno gesto ou palavra dita. O inimigo mais perigoso é aquele que se esconde atrás de um olhar acolhedor e de uma frase de apoio. O ataque mais certeiro sempre vem quando você baixou a guarda por acreditar que finalmente estava em um porto seguro. Olhe ao redor com atenção e questione se quem te cerca está realmente ao seu lado ou apenas aguardando a queda. A fraqueza no mundo real é um sinal visível que pode ser codificado. Você deve impedir a todo custo ser lido como uma presa fácil pelos radares sociais. Se você estiver desmoronando por dentro, aprenda a fingir a estrutura externa com perfeição cirúrgica. O jogo do poder não perdoa quem revela suas cartas antes da hora marcada para o confronto. Você não precisa ser indestrutível, você precisa apenas parecer inacessível para os ataques externos. Enquanto eles perdem tempo pensando em como te derrubar, você já mudou o tabuleiro de lugar. Desaparecer como uma vítima das circunstâncias e renascer como um enigma insolúvel é o primeiro passo da maestria. A sua voz é uma arma poderosa, mas quanto mais você a usa, mais revela sua munição. Quantas vezes você já entregou informações demais para pessoas que não provaram sua lealdade? Falar demais na tentativa de se explicar ou se aproximar é o caminho mais rápido para ser desmontado mentalmente. Maquiavel entendia de percepção, e a percepção é muito mais real do que a própria realidade em jogos de imagem. O homem prudente deve preferir o silêncio absoluto à fala precipitada que expõe suas intenções. O silêncio confunde os adversários, enquanto a fala excessiva expõe seus flancos vulneráveis. O silêncio é um abismo que deixa o outro imaginando quais são seus próximos passos e planos secretos. Quanto menos você diz, mais poder e mistério as pessoas acabam atribuindo à sua figura. O que não pode ser decifrado pelos outros, não pode ser controlado ou manipulado por eles. Aqueles que sobrevivem ao caos não são necessariamente os mais fortes fisicamente, mas sim os mais obscuros. São os que não deixam pegadas evidentes e não saem contando seus projetos para qualquer um. Pessoas que falam o tempo todo estão sempre em um eterno estado de justificativa pela própria existência. Enquanto isso, aqueles que sabem se calar tornam-se uma presença pesada e respeitada no ambiente. O silêncio consciente é domínio de si e controle total sobre a narrativa. Trata-se de entender profundamente o valor de cada informação que você decide entregar ao mundo. Suas palavras devem ser tratadas como moedas raras, usadas com extrema economia e precisão. Se a informação que você vai compartilhar não te fortalece, ela automaticamente está te enfraquecendo. Ser imprevisível não tem nada a ver com ser caótico, mas sim com ser altamente calculado. É agir quando ninguém prevê e tornar-se um livro sem índice para os curiosos de plantão. Enquanto eles tentam te decifrar, perdem o foco nas próprias ações e se consomem em teorias vazias. O verdadeiro controle está em não sentir a necessidade de explicar absolutamente nada, olhar alguém nos olhos e permitir que o silêncio faça o trabalho de criar dúvida. É uma tática de mestre. A ausência de palavras pode ser muito mais agressiva e paralisante do que um grito desesperado. Você não precisa de uma plateia aplaudindo seus passos. Você precisa de uma estratégia sólida de bastidores. Aqueles que não podem ser lidos com facilidade são justamente aqueles que não podem ser derrotados. Por que você acha que os nomes mais poderosos do mundo raramente aparecem nas manchetes sensacionalistas? Porque visibilidade excessiva é vaidade, e a vaidade é uma vulnerabilidade disfarçada de sucesso. O poder real não se exibe, ele se insinua. O estrategista sábio não precisa estar necessariamente sentado no trono visível. Ele constrói o trono. No grande jogo de xadrez da vida, o rei é uma peça limitada, mas o jogador fora do tabuleiro move tudo. Você deve buscar estar fora do alcance,
fora da mira e, principalmente, fora da narrativa alheia. Vivemos em uma era de exibicionismo digital, onde todos gritam por atenção e postam cada passo. Ao fazer isso, as pessoas tornam-se previsíveis, mapeáveis e facilmente descartáveis pelo sistema. A exposição é uma droga que vicia e queima quem se acostuma demais com a luz dos holofotes. O invisível, por outro lado, nunca se queima. O maior erro dos que buscam o poder é achar que precisam ser reconhecidos e validados o tempo todo. O real estrategista controla o script por trás das cortinas, longe dos aplausos efêmeros da multidão. A fama é uma fumaça que se dissipa, mas a influência verdadeira age através dos outros de forma silenciosa. Quando as pessoas não sabem de onde vem a sua força, elas não possuem meios para combatê-la efetivamente. Aprenda a ser uma presença que habita o imaginário das pessoas, mas que escapa das mãos de quem tenta te prender. Deixe que sintam sua força, mas proteja a fonte dessa força com sua vida.